Olá, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma formação do EMAI, Diretoria de Ensino de Mauá, julho de 2020, refletindo sobre o cálculo mental. Isso mesmo. Hoje vamos discutir a importância do cálculo mental para o ensino da matemática e como isso pode possibilitar a construção de um novo conhecimento que favoreça a relação do aluno com a matemática. Vamos lá? E para aquecer a nossa reunião, trouxemos uma citação de Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso nos remete à ideia de que quanto mais disponíveis estivermos para novas ideias, para novos conhecimentos, para novas aprendizagens, mais estaremos ampliando a nossa mente sobre a diversidade dos pontos de vista. Essa experiência nos traz progresso, evolução, sabedoria. Imaginem quantas janelas nossos alunos podem abrir quando lhes mostramos diferentes formas de fazer as coisas. E vale lembrar ainda o mais importante. Depois de tudo isso, nossa mente jamais voltará ao tamanho original. Ela estará sempre ampliando, aumentando e nos deixando mais experientes e mais sabidos. Vamos lá? E agora vamos à nossa pauta. Objetivos, contextualização, fundamentos, vídeos do professor Ivan Cruz Rodrigues para a sistematização de nossas ideias, vídeo da revista Nova Escola, Cálculo Mental, fácil ou difícil? Sugestões para explorar o cálculo mental e adaptação para o ensino remoto. Contextualização. Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos das escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Mauá, no que se refere à resolução de situações, problemas e até mesmo na elaboração de estratégias, cálculos para apoiar nessas resoluções, o foco dessa formação será o trabalho com o cálculo mental, para auxiliar na compreensão do sistema de numeração decimal e as propriedades das operações no campo aditivo e multiplicativo. Desta forma, serão os nossos objetivos. Refletir sobre situações que envolvem o cálculo mental e o cálculo escrito. Discutir situações de aprendizagem para que as crianças construam um repertório de procedimentos para serem utilizados no cálculo mental ou no cálculo escrito. E discutir situações de aprendizagem para que haja promoção do cálculo mental. E o que é o cálculo mental? Segundo a professora Célia Maria Carolino Pires, o cálculo mental apoia-se no fato em que existem diferentes maneiras de calcular, podendo escolher cada qual se adapta melhor a uma determinada situação. No cálculo mental, a reflexão centra-se no significado dos cálculos intermediários, e isso facilita a compreensão das regras do cálculo escrito. Vejam, significado dos cálculos intermediários. Vamos estudar o que é isso no decorrer das apresentações. O cálculo mental, procedimento mental que pode ser expresso através de registro para que ocorra a sistematização e socialização do procedimento, que é o momento da aprendizagem. E nesse slide, trouxemos a fundamentação teórica, que foi o nosso ponto de partida para o estudo do cálculo mental. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental, uma boa habilidade em cálculo depende de consistentes pontos de apoio, entre os quais se destacam o domínio da contagem e as combinações aritméticas, tabuadas, listas de fatos básicos fundamentais, leis, repertório básico e etc. Hoje, no decorrer dos nossos estudos, centraremos nossas
observações e reflexões a partir do domínio da contagem e dessas combinações aritméticas. É importante marcar que as habilidades do currículo paulista estão pautados na Base Nacional Comum Curricular, que foi construída e adaptada de acordo com a realidade da rede estadual. Desta forma, nós temos habilidades desde o 2º ano até o 5º ano, no ensino nos anos iniciais, relacionadas ao cálculo mental. Nas unidades temáticas, números. Lá no 2º ano, ela aparece como a habilidade EF02MA05, que é construir fatos básicos de adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. O objeto de conhecimento é a construção de fatos fundamentais da adição e da subtração. No 3º ano, ela aparece 3 vezes. EF03MA03, construir e utilizar fatos básicos da adição, subtração e da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Vejam que vai ampliando, né? Aí já entra o campo da multiplicação, cujo objeto de conhecimento é a construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação, reta numérica. Depois, aparece na habilidade EF03MA05, que é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais na adição, subtração e multiplicação. Depois, aparece na EF03MA29, construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das 4 operações. Procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos para a próxima. Já para o 4º ano, continua na unidade temática números e aparece em 4 vezes. EF04MA06A, resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Os objetos de conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, adição de parcelas iguais e configuração retangular. Depois aparece na EF04MA06B, resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, combinatória e proporcionalidade. EF04MA07, resolver e elaborar situações problema de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo aproximado, estimativa ou arredondamento, cálculo mental e algoritmos. Problemas envolvendo diferentes significados de multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medidas. Vejam que, por vários momentos, os alunos vão precisar utilizar as estratégias de cálculo mental, né? Por isso, tão importante esse trabalho. E no 5º ano, ela aparece também, vamos ver. Aparecem 2 vezes, a EF05MA07, que é resolver e elaborar situações problema de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Situações problema, adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita.
EF05MA08. Resolver e elaborar situações problema de multiplicação e divisão envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Situações problema, multiplicação e divisão envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Vejam que ela vem sendo utilizada até o 5º ano, inclusive para resolução com números racionais. Ok? Esses apontamentos que fizemos até aqui, professores, são importantes para que possamos enxergar a necessidade e a urgência de um trabalho que possibilite os nossos alunos a capacidade do cálculo mental. A aprendizagem de um repertório básico de cálculos não se dá pela simples memorização, mas pela realização de um trabalho que envolve construção, permite reflexão e possibilidade para calcular. Organização, facilitar a sistematização das ideias e relações para obter o resultado de um cálculo, para, consequentemente, a memorização compreensiva dos fatos, através da observação e execução, obtendo relações. Vejam que não são poucas coisas o que nós, professores, precisamos organizar na sala de aula para possibilitar a capacidade do cálculo mental dos nossos alunos, não é mesmo? Vale a pena destacar ainda que a construção e a organização do repertório básico do cálculo mental favorece a observação de 3 aspectos importantíssimos para a resolução das situações problemas pelos alunos, que é a percepção intuitiva de algumas propriedades das operações, a compreensão da associação, onde, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo, e a compreensão da comutatividade, onde a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Então, vejam como é importante que o aluno construa e organize esse repertório básico de cálculos mentais. Isso é muito importante para que eles consigam, de fato, fazer uso dessa estratégia nos momentos em que são solicitados a resolver situações problemas na escola e fora da escola. E agora, vamos socializar? Vamos interagir pelo chat? Lançamos aqui 2 questionamentos. Gostaríamos que vocês discutissem entre os pares e interagissem conosco através do chat. Vocês terão 2 minutos. A primeira questão: o cálculo realizado pela aplicação de um algoritmo e o cálculo mental diferem porque o primeiro é escrito e o segundo não tem o apoio no uso do lápis e do papel? Segundo, que conhecimentos podem ser explorados ao realizar um cálculo por meio de algoritmos e por meio de cálculo mental? Estamos aguardando as interações de vocês e voltamos daqui a 2 minutos. Até já!
Muito bem, pessoal. Excelente a participação de vocês. Essa interação está registrada no chat, porém, só vamos retomá-las após a exibição do terceiro vídeo, onde a Andréia fará a sistematização com vocês, ok? Bom, para dar continuidade à formação, a seguir assistiremos a alguns vídeos para fomentar a nossa discussão sobre o cálculo mental. Esses vídeos foram disponibilizados para a formação de professores da rede estadual, onde o professor Ivan Cruz, diretor da escola Daily Rezende França, nos traz conversas realizadas com seus alunos acerca desse tema importantíssimo, cálculo mental. Pensando um pouco no que a Elaine nos trouxe, dentro do currículo paulista, já estão previstas habilidades que envolvem cálculo mental desde o segundo ano das séries iniciais. Daí a importância de trabalharmos, incluirmos atividades que possibilitem o desenvolvimento, a apropriação e ampliação do repertório e procedimentos para cálculos. Conforme assistirmos a esses vídeos, nos atentaremos aos seguintes pontos. Quais são os saberes que os alunos demonstram ter? E quais são as intervenções que o professor realiza? Ok? Vamos lá? Aqui com a Giovana, né? Giovana, quantos anos você tem mesmo, Giovana? 6, vou fazer 7 no dia 16 de junho, que já tá chegando. Tá chegando, você tem quase 7 anos, você tá no segundo ano, né? E quanto dá isso, Giovana? 12 mais 1 é 13. Você precisou contar no dedo ou você fez de outro jeito? Nada, só fiz. Eu já sei, né? Você já sabe. É, já sei de qual. Ah, tá. Põe esse do lado e vê o outro. E o outro? 23 mais 1, 24. Ah. 27 mais 1, 28. Ah. 10 mais 1, 11. Fácil. 15 mais 1, 14. Opa! Ai, esqueci. 16. Ah, bom. Tava contando 3. E esse 11 mais 1 é 12. Ah. Será que você... Agora eu vou abrir aqui, hein? Vou colocar do jeito que tá. Não, pode deixar assim, não tem importância. Será que este número você sabe ler pra gente, esse número? Não, esse Tá, número é difícil. então esse número é difícil. Eu vou ler pra você. Esse é o número 903. Esse E é quem será que é esse? 906. Ah, Esse é 631. perfeito. Nossa, Vamos voltar no anterior? Ó, deixa eu olhar esse anterior, ó. Você falou pra mim que esse é o 631. 746. Perfeito. Esse é o 999. Meu Deus, você tá lendo todos agora, ó. 900. Mas começa com 1. Será que é 900? Ah, agora esqueci. Esqueci esse. Vamos ver se tem um outro pra gente tentar. Vamos ver este. Olha esse. R$ 770. Ah, tá. Esse é o 770. Eu ainda não sei isso. Não. Mas eu sei este, né? Este aqui é o 770. O 700 e a família dos 700 precisou de 3 numerozinhos para escrever. 728. 728 se começasse com 7.
Como começa com 3? 328. Ah, 328. Agora eu vou voltar de novo para esse que começa com 1. Se eu falar 100, 100, que número que é? 100. E a família do 100, todo mundo escreve com 3 números. E começa com 1, é da família do 100. Então, 900 seria o 900. Este começa com 1. Então, ele é da família dos... 109. 9. Olha. 190. Ah, então esse é o 190. Esse já leu. E este, hein? 206. 206. Pronto. Desses aí já tá bom. Agora, eu vou querer te mostrar mais uma outra coisinha. Vamos ver se a gente faz mais umas continhas. Aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tá ótimo, obrigado. Será que eu sei fazer essa conta de cabeça? Ah, essa é de cor. 60, mais 10 é claro que vai ser 70. Tá. E esse é? Oi, vamos saber. Mais 10. Ai, 35. Porque eu vi. Isso. Ó, se você quiser, deixa assim pra você, não precisa virar pra mim. Muito bom esse vídeo, não é mesmo? Eu imagino que vocês sentiram saudade da sala de aula. Mas vamos lá para a reflexão. A partir desse vídeo, quais são os saberes que a Giovana demonstra ter? Quais intervenções o professor realiza durante a aplicação de cálculos? Daremos 2 minutinhos para que vocês interajam conosco no chat, ok? Daqui a pouco nós voltamos. Voltando, pessoal. Muito bom. Conseguimos interagir com vocês em 2 minutinhos, mesmo levando em consideração a complexidade das duas questões. Vocês conseguiram atingir os objetivos, trazendo pontos importantíssimos observados no vídeo. Mas antes de socializar e destacar essas observações, cabe destacar um procedimento muito bom que o professor Ivan utiliza ao iniciar a conversa com a aluna Giovana. Ele parte dos conhecimentos do seu cotidiano, por exemplo, sua data de aniversário, e isso aproxima a aluna, fazendo também com que ela fique bastante à vontade para realizar a atividade proposta.
Vocês perceberam isso? Quais os conhecimentos, então, que a Giovana demonstra ter? Ela conhece a adição e realiza cálculos que envolvem mais um. Para ela é super tranquilo. Porém, tem um dado momento que ela se atrapalha na resposta. E o professor, observando atentamente o equívoco da aluna, puxa o olhar dela para o que ela respondeu e ela consegue compreender onde ela tinha errado. Ela fez uma subtração ao invés de fazer a adição de mais um. Ela conhece os numerais. Ela se apoia em outras escritas para realizar a leitura de outros números. E consegue realizar cálculos envolvendo mais 10. Quais são as intervenções que o professor realiza durante a aplicação da atividade de cálculos? Ele traz outros desafios com numerais compostos por 3 algarismos para ajudá-la em outros cálculos. Ele traz o mais 10, bem como o reconhecimento das regularidades. Existem momentos que a aluna tem dificuldades de fazer a leitura de determinado número. E o professor Ivan, percebendo essa dificuldade, ele vai trazendo apoio para que ela consiga responder corretamente, se atentando à composição daquele numeral. Quando apresenta essa dificuldade em ler, o professor retorna fichas anteriores, puxando o olhar para a composição. Qual o primeiro número? Pertence a qual família? E isso favorece a compreensão da aluna. Vejam, o professor precisa ficar muito atento para trazer intervenções bem pontuais. Ele vai exatamente onde a aluna tem a dificuldade, possibilitando a compreensão e ajudando a ampliar esse repertório que ela já possui. Vamos para o outro vídeo? Então, eu estou aqui com o Guilherme Gomes. O Guilherme Gomes é meu aluno no segundo ano, não é? Quantos anos você tem, Guilherme? 7. E você fez 7 anos quando? 15 de setembro. 15 de setembro. Então esse ano você vai fazer? 8. 8. Que dia? 15 de setembro. 15 de setembro de 2012 você vai fazer 8. Então que ano você nasceu? 15 de setembro de 2004. Ah, então vamos fazer um pouquinho de cálculo, né? Você já sabe somar 10, não sabe? Sei. Com facilidade. 58 mais 10. 58 mais 10. 68. 51 mais 10. 61. 45 mais 10. 55. 93 mais 10. 103. 140 mais 10. 140 mais 10. 150. Então somar 10 é fácil. É. Agora vamos somar 9. 38 mais 9. 38. Você fez que 48 dá 10. Tirando 1 dá 47. 47. 47, eu ia falar. 69 mais 9. 69. Se eu falar de 10 dá 89. Tirando 1 dá 88. 35 mais 9. 35 mais 9. 35, 44. Então agora eu vou querer somar 8. 28 mais 8. 28 mais 8. Você vê que dá 48 de 10? 28. Comecei no 28. 28. Mais 8. Mais 8. 36. 55 mais 8. 55. 55 mais 8. Você vê que dá 65. 65. Tirando 2 dá 63. Então você sabe somar 10. Aí como você sabe somar 10, você já sabe somar 9, fácil. Já sabe somar 8, não precisa nem contar no dedo. Será que seria fácil somar 7? 38 mais 7, como 38. você podia fazer? Você que 10, 68. 38 mais Você 7. vê que dá 48 se for de 10, tirando 4. Por que 4? Aí Quero dá somar 7. Você somou 10. Você tem que 40. somar 7. Tem que tirar quanto? 43, dá. Tá, então vamos voltar, ó.
38 mais 7. Você somou 10. 38 mais 7, 48. Você somou 10. Mas você queria somar 7. Quanto você vai ter que tirar, então, será? 3. 3. Ah, tá. Então vamos voltar. 38. Soma 10. 38, 48. 48. E vai tirar 3. Para somar 7, você soma 10 e tira 3. Pode fazer assim. Dá 44. 48 tira 3. 44. Vamos lá? 48. Vamos tirar 3? 48. 46. Ou 47. 46. 45. 45. Agora eu queria fazer 84 mais 7. 84. Se eu sei que dá 10 com 94, tirando 3. 84, 83, 82, 81. Isso, mas nós estávamos no 84. Aí você somou 10, deu 94. Aí você vai tirar 3 do 94. Começando do 93. 93, 92, 91. 91. Isso. Agora, a gente também pode somar 100, não pode? 100? É. Pode. 100 mais 28? 128. 128. 45 mais 100? 45 mais 100. 145. 36 mais 100? 36 mais 100. 136. Se eu sei somar 100, será que eu posso fazer de cabeça somar 99? Vamos tentar? 58 mais 99. 58. Você sei que dá 58 com 100? É. É 57. 58 com o 100, Dá 158. 158. Mas eu não queria somar 100, eu queria somar 99. 158, eu não sei. Não? Então, ó, 99, quanto falta para chegar no 100? 1. Então, como será que eu poderia fazer? 58, você somou 100. Mas você não queria somar 100, você queria somar só 99. O que será que a gente pode fazer? Não? Não tem ideia. Será que eu não podia fazer assim? 58 soma 100 dá 158. Aí tirar 1. 157. É igual do 9 com o 10. Você não tinha somado 10 e tirado 1 quando você queria somar 9? Então, quando você quer somar 99, você pode somar 100 e tirar 1. Vamos tentar mais um? 45 mais 99. 45? Eu sei que de 100 dá 145. Dá 144. Ah, olha lá. Que fácil. 78 mais 99. 78. 178. Eu sei que 100 dá 178. Tirando 1 dá 177. Perfeito. Olha, você agora já aprendeu, ó. Somar 10, somar 9, somar 8, sem precisar contar no dedo. Somar 100, somar 99, sem precisar contar no dedo. Sem precisar fazer uma continha difícil, só de cabeça dá para fazer isso. Tá bom? Obrigado por hoje. Esse vídeo é bárbaro, não é mesmo? Muitos professores agora devem estar pensando: nossa, de novo esse vídeo? Mas cada vez que nós assistimos, nós vamos ampliando o nosso olhar para os procedimentos que o professor utiliza, assim como também o do Guilherme. Eu acho que vale a pena ver de novo. Bom, pensando um pouquinho nisso, quais são os saberes que o Guilherme demonstra ter? Quais intervenções o professor realiza durante a aplicação de cálculos? Assim como o vídeo da Giovana, nós daremos 2 minutinhos para que vocês respondam a esses 2 questionamentos no chat. Vamos lá?
Agradecemos a participação e a contribuição de vocês nesse momento rico de aprendizagem. Vamos socializar? Bom, o aluno Guilherme, diferentemente da aluna Giovana, já traz mais conhecimentos acerca de procedimentos de cálculo mental. O professor Ivan, ao perceber as estratégias utilizadas pelo aluno, propõe outros desafios, com dificuldades que o aluno conseguirá resolver se lançar mão do seu repertório de cálculo. Tendo isso em vista, quais são os saberes que o Guilherme demonstra ter? O Guilherme já realiza cálculos sem a utilização do apoio visual. Ele não precisa de ficha para realizar o cálculo proposto pelo professor Ivan. Ele realiza cálculos envolvendo a adição de mais 10 sem dificuldades e para os outros utiliza a estratégia do arredondamento, nos casos de mais 9, mais 8 ou até mesmo mais 7. Ele apresenta dificuldades em alguns momentos quando envolve a operação mais 7, mas com a intervenção do professor, ele consegue compreender. Realiza cálculos envolvendo mais 100 e para cálculos com mais 99, se apoia na estratégia do arredondamento. Ele junta o 100, tira 1 e chega no resultado correspondente ao que o professor propôs para ele. Quais são as intervenções que o professor realiza durante a atividade de cálculos? O professor inicia a conversa com o aluno aproximando de situações do seu cotidiano, a idade, o aniversário. Isso é muito importante, trazer à tona os conhecimentos que eles já possuem. Ele traz desafios partindo de cálculo envolvendo mais 10 e vai ampliando, vai trazendo mais dificuldades para o mais 9, o mais 8 e o mais 7, tendo em vista que o aluno utiliza a estratégia do arredondamento. Ele junta o 10, tira 1. Em um dado momento, ele junta 10, tira 2. E nas somas de mais 7, ele coloca o 10 e tira 3. Ok? Ele retoma algumas vezes a estratégia de arredondamento utilizada pelo aluno para ajudar na compreensão do que está sendo solicitado. Mas é muito bárbaro a forma como o Guilherme consegue resolver as situações. Em um dado momento, ele fica meio disperso, o professor vai trazendo ele para a situação, fazendo com que ele perceba o que está sendo solicitado. Bom, pessoal, vamos para o próximo vídeo? Olá, professores e professoras! Dando continuidade à formação, assistiremos mais um vídeo. O vídeo do aluno André. André é um menino de 8 anos que estudou na Escola Estadual Professor Daily Rezende França. Então, nós vamos assistir e observar quais saberes o André demonstra ter. Sobre os cálculos, os procedimentos, vamos prestar bastante atenção nas explicações que ele dá de como chegou ao resultado. Vamos observar também as intervenções do professor Ivan. Vamos ao vídeo? Eu queria saber quanto dá 45 mais 100. 145. E 45 mais 99. 45, 99. 144. Ah!
E agora, após termos assistido o vídeo, vamos refletir um pouquinho e interagir pelo chat. Quais saberes o André demonstra ter? Quais intervenções o professor realizou durante a atividade de cálculos? Então pensem sobre isso, marquem lá que nós vamos interagir pelo chat e depois socializar. Espero vocês daqui a 2 minutinhos. E então vamos ver? Nossa, o chat mexe mesmo com a nossa cabeça. São muitas interações, é tudo muito rápido. Nosso raciocínio tem que ser muito rápido para interagir com todas as respostas. E as respostas de vocês vieram bem de encontro ao que a gente estava esperando, as nossas expectativas. Então vocês disseram que o André fez os cálculos por arredondamento. Vocês disseram que ele usa dezenas cheias, centenas cheias. Ele sempre pensa na casa cheia da dezena, centena e no milhar também, quando o professor propôs o 999. Então faz todos os sentidos. Ele procura operar com dezenas cheias. Que ele junta mais um para formar essa dezena cheia e poder arredondar. Então, esta resposta está relacionada às duas anteriores, né? Então, ele junta todos esses conhecimentos que ele já tem para chegar ao resultado. Que ele decompõe os números e acaba decompondo os números, porque ele precisa separar as partes do número para ter este pensamento. Então, os saberes do André, eles se baseiam nessas questões. E as intervenções do professor, vocês disseram que ele questiona, que ele faz perguntas para que o André responda o procedimento que ele usou. Então, isso mesmo, todos os questionamentos do professor são a respeito de perguntas sobre os procedimentos. Tem algum momento que ele até diz, eu faria diferente. Então, o professor sempre tenta entender o pensamento do André. E nessa linha de compreensão, nós vamos continuar nos próximos slides sistematizando o pensamento do André. Vamos ver como o André pensou para chegar no resultado. Muitas vezes, os adultos têm o hábito de acharem que esses procedimentos são difíceis, mas eles são muito simples de serem pensados por alguém que aprende a resolver mentalmente e que fica muito rápido no cálculo, que é este cálculo que nós precisamos. Então, vamos sistematizar agora os pensamentos do André. Vamos aos próximos, então, para entender isso com bastante detalhamento, tá bom?
Antes de apresentar os procedimentos do André, vamos retomar um pouquinho do início das intervenções do professor Ivan. Então, ele iniciou perguntando os números redondos para o André. 45 mais 100. Rapidinho, o André deu a resposta, 145. Ah, então agora diga para mim, 45 mais 99. André pensou um pouquinho e novamente ele chegou ao resultado. E a intervenção do professor Ivan já foi dizer para ele como ele pensou. Ah, você acrescentou 1, então ficou 100 mais 44, 144. E ele confirmou. Em seguida, o professor Ivan perguntou para o André sobre 38 mais 99. E o André fez lá o pensamento dele e chegou à conclusão. Ele precisava acrescentar 1 no 99 para ficar 100. Mas para acrescentar 1 no 99, o 38 deixaria de ser 38 para ser 37. Portanto, 37 mais 100, 137. O André é um aluno de terceiro ano e com conhecimento, com raciocínio bem aprofundado a respeito dos cálculos. Então, ele tem bastante conhecimentos para fazer uso de estratégias variadas. Esses conhecimentos, provavelmente, devido a ter tido condições de pensar sobre isso. Ele foi estimulado a pensar de várias formas para chegar aos resultados. E aí, o professor Ivan pergunta para ele, e 126 mais 99? Imediatamente, ele transfere o 1 lá para o 99, né? Tira os 26 do 100 e aí ele faz essa teia, que é realmente uma teia de raciocínio. E aí ele forma já logo de início 199. Ele chegou até a coçar a cabeça na hora de pensar. Primeiro ele falou, nossa, dessa vez eu acho que eu não consigo. E aí ele foi raciocinando. Então, olha lá, 199... E aí ele tinha o 26 ainda, mas ele precisava transformar esse 199 em 200. Ele pega, ele sabe que 25 mais 1 é 26, então ele transforma esse 26 em 25, acrescenta 1 no 199, 200 mais 25, 225. Nossa, que difícil para nós que somos adultos pensarmos nessas soluções, porque nós não aprendemos assim. Mas quando você propõe ao seu aluno que pense de outras formas, que tente encontrar soluções e inicie esse trabalho a partir lá no início do sistema mesmo, quando ele está pensando nas primeiras operações, eu começo com números muito pequenos, ele vai construindo conhecimentos e tendo essa capacidade do André. Lembrando sempre que o cálculo mental é um procedimento pessoal. O aluno, a pessoa, o adulto, ela vai formando as estratégias de cálculo que ela vai utilizar ao longo de sua vida. A gente não ensina esse procedimento aqui através de didatizando uma aula com procedimento de cálculo, não. Nós vamos propondo estratégias, nós vamos propondo outros tipos de cálculos que no final a Elaine vai trazer algumas sugestões de atividade para que quando ele tenha condição, ele já consiga operar com esse raciocínio. É assim que desenvolvemos o raciocínio. Todas as situações aqui apresentadas nos vídeos do professor Ivan são situações diagnósticas, de entender o pensamento, não são situações de aprendizagem. A gente não pode esquecer disso. E aquilo que o professor Ivan fez com o André, o que ele fez com o Guilherme, com a Giovana, não é uma situação de aprendizagem. É uma situação de verificação do pensamento do aluno. Então, eu proponho para ele alguns tipos de cálculos e eu peço para ele na lousa socializar para mim, eu peço para ele escrever como ele fez, mas para que eu entenda, não que eu vou ensiná-lo. Mas desta forma, eu consigo chegar ao pensamento tão
minucioso do aluno que para ele isso torna-se simples de fazer, porque no terceiro ano o André já tem esses procedimentos. Vamos continuar entendendo mais alguns. E agora nós teremos uma forma bem complexa de pensamento e o André muito minucioso para chegar ao resultado. O questionamento era 214 mais 199. Se formos pensar aqui nas centenas, temos várias centenas aqui para operar e chegar com esse resultado. Vamos ver os pensamentos que o André teve. Então, no primeiro momento, ele separou o 200, ele separou o 100 para construir ideias do que ele precisava e deixou 14 ali guardadinho. Ele chegou ao 300, então agora ele tinha 300 mais 14 mais 99. E agora ele não pode operar com 99, é difícil de fazer esse cálculo. Então, ele transforma esse 99 em 100. E ele tinha 300 mais 100 e agora ele tem 400. E o 14, como ele deu 1 para o 99, agora ele tem 13. 413 como resposta. Nossa, para nós adultos que não fomos acostumados, é um procedimento muito difícil, mas é um procedimento aprendido ao longo de um processo. E onde o André teve condições, ele foi estimulado através de outras situações, com situações didáticas adequadas para essa aprendizagem. Retomando que essas situações didáticas não são esses procedimentos de cálculo. As situações didáticas são outras situações que levam a estes procedimentos. Então, aqui é a forma de socializar, de compreendermos. Difícil, mas bonito, não é mesmo? É muito bom ver que um aluno de 8 anos tem capacidade de raciocinar dessa forma. E é isso que nós queremos. Nós mesmos, se raciocinarmos assim, faremos cálculos com muito mais agilidade. E é isso que a gente precisa. Vamos entender mais um pouquinho. E agora, parece que vai ficar difícil, não é mesmo? Professor Ivan pergunta, 315 mais 999? Nossa, já chegou no milhar. Mas o André é muito rápido. Imediatamente ele pergunta, 999 depois é 1000. Então ele faz essa confirmação. Quando ele tem essa resposta, ele automaticamente acrescenta 1 no 999, transformando em 1000 e ele começa a trabalhar lá com 15, que deixa de ser 15 para ser 14. Então, 1314, muito rápido ele deu a resposta. Ele até nos surpreende com a resposta. Então, a grandeza do número não faz diferença desde que se tenha a estratégia adequada para essa resolução. Muitas vezes a gente deixa de oportunizar aos alunos algumas situações didáticas tão simples, que nos parece tão simples, como por exemplo, quando a gente soma mais alguns números e não considera que aquela situação pode levar a esse conhecimento. Então, nós precisamos oportunizar. E assim, embora pareça difícil, fica muito simples. E eu sempre disse aos professores na minha escola que a gente precisava, mesmo que não acreditasse, mesmo que achasse difícil, mesmo que achasse que a sua forma de resolver convencionalmente falando fosse mais fácil, mas nós temos como obrigação oferecer essa situação para o aluno, porque ele tem o direito de conhecer essa forma de resolução. Então, na socialização na sala de aula, quando fazemos essa atividade permanente de cálculo mental, aquela brincadeira que dura 5 ou 10 minutos na escola, né, na sala de aula, vamos brincar, vamos lá fazer mais 1, mais 2, mais 3, ou retomar o contrário na subtração, aquela atividade permanente que precisa ocorrer, a gente tem que dar oportunidade. É um direito de todos que vão aprender a calcular, a fazer isso, a vivenciar situações, porque é isso que nos dará a agilidade do cálculo. E agora vamos sistematizar tudo o que falamos até aqui. Vamos lá? Até aqui tudo bem? Então vamos pensar agora sistematizando os conhecimentos do André.
Então, ele realiza cálculos envolvendo mais 100, mais 99, mais 199, mais 999, com muita facilidade, não é mesmo? Então, ele utiliza, em alguns casos, o registro escrito da estratégia utilizada, como a forma de decomposição. O professor Ivan até sugeriu que ele escrevesse mesmo para ficar mais fácil de raciocinar, de pensar. No caso de mais 99, ele se apoia no arredondamento. Como vocês disseram lá no chat também, ele arredonda os números. É muito mais fácil trabalhar com 100 do que trabalhar com 99, não é mesmo? E as intervenções que o professor realiza durante a aplicação desta atividade de cálculos para diagnosticar os saberes? Então, o professor iniciou com um cálculo de mais 100, lá no 100 mais 45, o inverso, né? 45 mais 100. E na próxima, ele já lançou o desafio de mais 99. E a partir daí, ele inicia a apresentação de cálculos mais complexos, envolvendo centenas e milhares. E ele sempre pergunta como o André pensou. Ele precisa compreender esse pensamento para entender as estratégias que o André está utilizando. Novamente, vamos refletir e retomar um pouquinho os questionamentos que a Elaine fez no começo desta formação. Então, os procedimentos elaborados por Guilherme e André contribuem para que você acrescente ou reformule suas respostas nas duas questões propostas lá no início da formação, lá no comecinho. Então, quais eram as questões? Vocês já responderam aí. Retomem seus registros e pensem o que vocês colocaram. O cálculo realizado pela aplicação de um algoritmo e o cálculo mental diferem porque o primeiro é escrito e o segundo não tem o apoio do uso do lápis e papel? Então, só por isso que eles são diferentes? É por isso que eles diferem? Que conhecimentos podem ser explorados ao realizar um cálculo? Por meio de algoritmo? Por meio de cálculo mental? Vocês fizeram essas, pensaram sobre isso lá no início? Depois de ver os 3 vídeos, vocês alteram alguma coisa? Vocês modificam? Existe alguma relação entre esses conhecimentos? O que o professor precisa saber para ajudar no avanço dos conhecimentos das crianças? Então, para que o professor consiga aplicar situações, oferecer estratégias didáticas adequadas para que eles consigam raciocinar como o Guilherme, como o André, como a Giovana lá no início. A Giovana está no início do processo, ela tem números que ela nem reconhecia. Então, o que o professor precisa fazer? Então, vamos sistematizar essas questões e vocês vão pensando e acrescentando as respostas que vocês tinham anteriormente. Será que vocês continuam com as mesmas ideias? Será que vocês colocaram algumas coisas a mais? Será que essa formação está servindo para que eu falo que a gente sempre tem que sair com uma pulguinha atrás da orelha pensando, será que é assim mesmo? Será que eu consigo? E é esse o nosso intuito. Então vamos lá, sistematizando os próximos slides. E agora vamos colocar na caixinha tudo o que falamos até então. Ao falar em cálculo escrito, a referência que temos é o algoritmo convencional. Entendemos algoritmo como um conjunto de procedimentos que se repetem para a determinação de algo. Então, aquele procedimento convencional, regrado, eu tenho que começar, pelas unidades, eu somo, eu subtraio, eu multiplico, enfim, a técnica convencional, que não me permite pensar sobre como eu estou utilizando. Então, é essa a ideia, é essa a referência que nós temos de cálculo convencional. O cálculo escrito é um suporte importante para o melhor desenvolvimento do cálculo mental e deve ser ensinado não como um conjunto rotineiro de procedimentos, de regras, com pouco significado para os alunos, e sim como um meio de socializar e sistematizar as aprendizagens. Então, vocês viram como o André
apresentou a forma de cálculo dele, ele escrevia para mostrar, para socializar. Então, de repente, eu tenho lá na minha sala, eu tenho o André que tem esse conhecimento, eu tenho a Giovana que ainda está no início de processo, eu tenho o Guilherme que tem conhecimentos bastante aprimorados também. E aí, eu tenho outros alunos que não dispõem dessas estratégias. Então, eu coloco todos para socializar, para mostrar como pensou, para que todos possam se apropriar de pensamentos mais aprimorados, mais delicados para chegar na resolução. Esse é o nosso objetivo, de socializar. Então, a grande função aqui, é um suporte importante para a socialização e sistematização das aprendizagens. A gente precisa valorizar este momento. E aqui agora, nesse slide, nós vamos conhecer o outro lado, o cálculo mental, que também é um importante suporte para o cálculo escrito, da mesma forma que o cálculo escrito contribui para explicitar e registrar os procedimentos de cálculo mental. Então, eles são interdependentes. Nós precisamos de um para compreender o outro e de outro para explicitar o anterior. Eles trabalham juntos, são mecanismos que a gente precisa levar concomitante aos nossos alunos para que eles possam resolver cálculos, chegar a resultados, não simplesmente porque eu preciso resolver através dessa regra, que primeiro eu somo unidade, depois dezena, depois centena, e aí eu tenho um resultado, sobe um, desce um, reserva, recurso, é a única forma. Não, ele precisa compreender, e aí mais uma vez o cálculo mental a este serviço. Precisa ser trabalhado de forma rotineira, por meio de atividades planejadas, que ajudem a identificar as regularidades e que tenham sentido para os estudantes. Então, à medida que eles percebem as regularidades, eles começam a fazer esse joguinho do mais um para arredondamento. Então, ele pode acrescentar mais um, mais dois, mais três, vai depender das condições e do quanto ele foi estimulado, de quanto foram oferecidas situações para pensar sobre isso. E aí, ele se torna capaz de pensar desta forma. E ele começa a entender as regularidades. Olha, para 99, 199, para 9, para tornar a dezena cheia, eu preciso acrescentar alguns valores, seja ele, se eu estou com mais um, com mais dois. Mas quando eu faço isso, o meu número na casa anterior, lá no meu primeiro, no caso aqui, vamos pensar no 38 mais 99. O 38 deixou de ser 38, se tornou 37. Também é uma regularidade que à medida que ele vai treinando, mas não treinando no sentido de se tornar mecânico, treinando compreensivamente, tendo situações para pensar sobre. Da mesma forma que a gente diz do sistema de escrita que precisa pensar sobre, precisa refletir, precisa justificar, aqui no cálculo mental é esse procedimento, são essas estratégias que levarão os alunos a desenvolverem com mais primor, cada vez mais o seu raciocínio. E nós temos que oferecer situações. Lembrando sempre, os vídeos do professor Ivan são momentos de verificação. Ele vai ver como os alunos pensam. Aquelas não são situações didáticas para aprendizagem de cálculo mental. Cálculo mental não vai seguir uma aula regrada. Primeira etapa, segunda etapa, não, nem pensar. Cálculo mental são procedimentos adquiridos ao longo de várias possibilidades de refletir sobre o cálculo. Então, é isso que a gente não pode esquecer em nenhum momento. Então, tanto o cálculo escrito como o cálculo mental, eles estão a serviço um do outro. Eles contribuem para que fortaleça o raciocínio do aluno e ele consiga chegar ao resultado com mais rapidez, com mais agilidade, com mais desenvoltura. Isso torna a gente muito rápido para calcular. Às vezes, a gente tem situações, a gente vivencia pessoas que chegam muito rápido a resultados. E são estratégias assim que facilitam este trabalho, tá bom? E como sempre, a situação acaba onde estamos, não é mesmo? O que o professor, o que nós precisamos saber,
para ajudar no avanço dos conhecimentos dos nossos alunos. Então, esses conhecimentos que vão desenvolver o raciocínio. Então, nós precisamos saber o que os alunos sabem e conhecem sobre as operações, quais estratégias eles utilizam para chegar ao resultado. Precisamos lançar desafios possíveis de serem resolvidos pelos alunos, possibilitando assim colocarem em jogo tudo o que sabem. Lembram dos princípios da aprendizagem? Eles precisam colocar em jogo tudo o que sabem. Eles precisam testar, experimentar, errar, possivelmente, mas é a partir daí que ele vai pensar em novas formas de resolver, realizar intervenções pontuais para ajudar na reflexão e compreensão do que está sendo solicitado em cada atividade, saber fazer as boas perguntas, saber fazer o aluno pensar sobre. Então eu preciso lançar sempre questionamentos para que ele pense e para que ele me mostre como está pensando. Isso fará com que ambos avancem, aluno e professor, e a gente consiga levar a uma aprendizagem mais complexa, mais aprimorada. Esse é o nosso papel. E aqui agora, retornando aos estudos da professora Célia Maria Carolino Pires, nós vamos retomar. As habilidades de cálculo mental não se constituem espontaneamente, mas são construídas por meio de atividades desafiadoras, tendo as seguintes potencialidades. Então, a professora Célia já vem com toda essa sistematização de como se ensinar o cálculo mental, a partir dos estudos realizados junto ao professor Ivan, das práticas que eles desenvolveram com esses alunos para chegar a essas conclusões. Então, vamos ver as potencialidades através dessa construção, né, desafiadora. Então, amplia os conhecimentos numéricos, propondo situações de cálculo como objeto de reflexão que favoreça a descoberta das relações, regularidades e propriedades, nas quais nas séries iniciais são percebidas implicitamente e mais tarde serão reconhecidas e formalizadas. Então, desde muito cedo, lá nas séries iniciais, a gente já vai perceber essa capacidade de observar a regularidade, as propriedades, né, dos cálculos, as propriedades que envolvem para eu chegar ao resultado, e mais tarde, lá na frente, isso vai ser formalizado. Mas quando ele já tiver esse domínio, essa agilidade do cálculo. E o que mais o cálculo mental oferece, segundo a professora Célia? Ele influi na capacidade de resolver problemas, favorece antecipações de resultados por meio de reflexões. Sim, quanto mais operar com essas estratégias, com esses procedimentos, mais reflexões, mais raciocínio acerca das possibilidades de chegar ao resultado. Permite que os alunos façam descobertas e produzam estratégias pessoais para obter os resultados. Então, ele vai chegar à medida que ele vai testando, vai experimentando, vai possibilitando formas diferentes de compor esses números. Por isso que digo, não tem regras que eu tenho que ensinar cálculo mental desta ou daquela forma. Eu preciso oportunizar situações de aprendizagem que levem o aluno a pensar sobre, mas ele vai construir a sua forma de resolução. Vivenciem situações coletivas que os levem a aceitar situações e soluções propostas por outros colegas. Então, da mesma forma que eles têm um determinado pensamento, ao pensar do colega também chega ao resultado. Então, ali atrás nós falamos do princípio de aprendizagem, de atividades com desafios e que eles tenham desafios a resolver, e aqui a gente fala sobre a circulação de informações. A circulação de informações é fundamental para a aprendizagem, principalmente quando estamos falando de procedimentos, de estratégias pessoais. Os alunos vão aprimorarem as suas estratégias a partir do que eles veem de resolução possível de outros. Então, a circulação de informações tem que ocorrer de uma forma muito relevante, de uma forma muito presente sempre nessa situação. E se torna via de acesso para a compreensão do cálculo escrito. Técnicas operatórias. Então, à medida que eu sei expressar como eu pensei, eu começo a criar também reflexões, eu começo a criar formas de resolver a técnica operacional
convencional, o algoritmo, porque eu sei expressar como eu penso. Então, eu já tenho conhecimento suficiente para operar com esses números. Então, todo esse estudo, todas essas intervenções vieram para favorecer, para aprofundar o ensino da matemática a partir do cálculo mental, que ele acaba sendo o ponto de partida para todas as outras situações. Então, eu espero que a gente tenha sido assim muito claro com esses vídeos, tenham explicitado para vocês as formas de resolução, que vocês tenham compreendido as possibilidades, né? E agora, na continuidade, a Elaine vai trazer algumas situações para que a gente chegue neste ponto de aprendizagem. Então, vamos continuar aí com a Elaine e no final a gente retorna. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Dando continuidade à formação, agora iremos assistir a um vídeo da nova escola de matemática, do projeto Cálculo Mental, Fácil ou Difícil, da professora Lucimar Bárbara de Lima, de Rondônia, que foi a vencedora do prêmio Vitor Civita, Educador Nota 10, em 2011. Para ensinar os alunos do segundo ano, ela propôs uma série de atividades de somas e subtrações para os alunos calcularem e, em seguida, explicassem por escrito quais procedimentos foram utilizados e socializassem com a sala. Vamos assistir ao vídeo? Projeto Cálculo Mental Fácil ou Difícil, eu elaborei com o intuito de ampliar o repertório dos meus alunos no cálculo mental, valorizando o conhecimento que a criança já tinha. Vocês irão olhar essas fichinhas, vão resolver esses cálculos e vão classificar em fácil ou difícil. Muito difícil. O número é muito alto e grande. Então, em cima desse diagnóstico, propus atividade de cálculo com resultado 1, 10 e 100. 6 mais 4... 10. Então, eu já sei que 60 mais 40 vai dar? Propus atividade em grupo para que eles pudessem expor seus procedimentos. Através dessa atividade, fui fazendo a intervenção. Eles observaram que era apenas analisar os cálculos. Os cálculos simples serviam de apoio para os cálculos mais complexos. 3 menos 2 é igual a 1. 30 menos 20 é igual a 10. Propus atividade de sequência, de escala, de 5 em 5, de 10 em 10. O que vocês observaram na sequência de 5 em 5, mas começando pelo número 8? Sempre terminei. 3 e 8. Coloquei atividades também individuais, para fazer a intervenção, cada um individualmente. 100, 200, 300, 400... Dividi a sala em 2 grupos e coloquei alguns cálculos com números altos, para que eles pudessem resolver e colocar os seus procedimentos. 100 mais 100 é igual a 200. 70 mais 20 é igual a 90. 5 mais 5 é igual a 10. 200 mais 90 é igual a 290. 290 mais 10 é igual a 300. 100 mais 100 é igual a 200. 75 mais 25 é igual a 100. 200 mais 100 é igual a 300. É importante o registro das crianças nos cartazes, pois eu, como professora, posso analisar. Também um aluno pode apoiar no conhecimento do outro. Vocês observaram que o grupo A e o grupo B responderam com estratégias diferentes, porém chegou ao mesmo resultado. Após isso, fiz um diagnóstico final. Observei que eles ampliaram o seu repertório de cálculo mental, pois eles notaram os diferentes procedimentos para resolver o cálculo. 380 menos 280. Eu posso cortar 80 e 880 fica 3 menos 2, que é igual a 1, mas uma centena é igual a 100. A matemática deve ser de uma forma compreensiva para o aluno, onde ele possa colocar sua criatividade, ser autor de seus próprios procedimentos e estratégia. E o cálculo mental, ele permite isso. Este projeto é maravilhoso, pois valoriza os conhecimentos prévios que os alunos possuem, que nem sempre são levados em conta, já que na ansiedade de trabalhar com a técnica operatória convencional,
Muitas vezes não criamos possibilidade dos alunos utilizarem procedimentos pessoais que irão contribuir para a aprendizagem. Considerações. O cálculo mental deve fazer parte de atividades permanentes, ou seja, ele deve acontecer diariamente. Os estudantes precisam avançar em procedimentos que explorem o cálculo mental. Ele deve ter a sequência no trabalho, pois temos que possibilitar esse trabalho de cálculo mental de acordo com a necessidade da turma, pois ele tem que ser objeto pedagógico e realizado com frequência na sala de aula. Ao usar o cálculo mental, os alunos utilizam estratégias pessoais, porque eles já possuem conhecimentos prévios. No entanto, há um conjunto de estratégias que podem e devem ser ensinadas e discutidas com as crianças. Nós, professores, temos que levar para a sala de aula atividades que tratem desse conhecimento e realizar a socialização de estratégias que irá ampliar o repertório dos alunos. A seguir, algumas situações que devem compor este trabalho. Atividades que permitem a exploração do cálculo mental. Temos que chamar atenção para adições de 1 ao número, como o exemplo aqui, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, ou para a subtração de 1 ao número, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1. Essas atividades devem ser exploradas desde o primeiro ano, pois irão dar repertório básico. Para garantir o sucesso, é importante que a criança tenha de memória alguns resultados de cálculos, que irão auxiliar os mais complexos no futuro. No vídeo da Giovana, que está no 2º ano, percebemos como ela acrescenta o mais 1 com agilidade. Explorar a adição de números iguais é outro procedimento que os alunos costumam utilizar na construção e organização do repertório. Iniciamos com números menores, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3 e assim sucessivamente. Vamos ampliando a dificuldade até chegar em números maiores, 22 mais 22, 444 mais 444. Quando eles se apropriarem dessas estratégias, também podemos chamar atenção para 2 números consecutivos, que irão também auxiliar os cálculos, como no exemplo, 2 mais 1, 3 mais 2, 4 mais 3. Tudo isso vai fazendo com que o aluno crie repertórios que irão auxiliá-los. Outra atividade importante para trabalhar desde o primeiro ano é a decomposição aditiva do número 10, que são essenciais na formação de repertório do aluno para ter cálculos de memória, sempre lembrando que eles irão auxiliar os cálculos futuros. Temos aqui exemplos como 5 mais 5, 6 mais 4, 4 mais 6. Trouxemos o trecho de uma videoaula como sugestão para trabalhar a decomposição aditiva do número 10. Ela foi gravada pela professora Aline, do 2º ano de Peruíbe, com uma proposta realizada no ensino remoto. Vamos assisti-la? Olha só, turma, agora nós temos aí os números de 1 a 9, que são as unidades, certo? Vocês vão pensar com a Pro que somas nós vamos fazer com esses números que o resultado seja 10. Para que nós tenhamos uma dezena, tudo bem? Então, utilizando esses números que estão aí, de 1 a 9, quais são as somas que nós podemos fazer para que o resultado seja 10? Então, olha só, se eu pegar aqui o número 9, qual é o número que eu vou somar com o número 9 para que o resultado seja 10? Então, eu vou pegar aqui 9 mais... Qual o número? Do 9 para eu chegar no 10, falta 1. Então, eu vou colocar aqui 9 mais 1 é igual a 10. Muito bem, então 9 mais 1 igual a 10. Já fizemos uma soma. 8. Qual é o número que somando com 8 dá 10? 8 mais 2. 8 mais 2 é igual a 10. Muito bem.
Agora aqui, número 7. Tenho 7 unidades. Para eu chegar numa dezena, para eu formar o número 10, qual é o número que eu vou utilizar nessa soma? 3. 7 mais 3 é igual a 10. Muito bem. Estão acabando as unidades, hein? 6. Então, número 6. Qual é o número? Quais são as unidades dessas duas unidades aqui que eu vou utilizar que somando com o 6, nós temos o resultado 10? Pensem aí, eu já tenho 6 unidades. Quais são as unidades que eu vou colocar aqui para chegar no 10, numa dezena? Qual é o número? 4. 6 mais 4 é igual a 10. Muito bem. Sobrou aqui o número 5. 5. Para eu chegar no 10, para eu chegar numa dezena, para eu compor o número 10, quantas unidades faltam? Qual é o número que nós vamos colocar aqui? Número 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, nós fizemos a soma para compor o número 10, para chegar na dezena. Essa é uma estratégia de cálculo mental. Calcular dezenas exatas como 10 mais 10, 30 mais 10, ou 20 mais 10, 40 mais 10 é muito importante, pois será um procedimento que pode ser utilizado no cálculo mental, auxiliando a aproximação e apropriação através das várias tentativas, como vimos lá, o mais 1, agora o mais 10, posteriormente o mais 100. O aluno vai ter a oportunidade de sistematizar esse conhecimento, internalizando através do uso e, consequentemente, utilizando suas próprias estratégias pessoais. Irá facilitar quando tiver que calcular 11 mais 10 ou 35 mais 10, pois o conhecimento anterior irá fazer com que ele tenha facilidade em realizar esses cálculos, como vimos muito bem nos vídeos da Giovana e do Guilherme. Da mesma forma, realizando a decomposição de números até 100 redondos ou subtrações associadas, como 20 mais 80, 30 mais 70, ou 100 menos 20, podemos propor desafios para irem se apropriando desses conhecimentos. Como diz Célia Carolino, temos que ter repertório básico de cálculos para posteriormente termos a capacidade de resolver operações com desenvoltura. Problematizar todas essas estratégias vai evidenciar todas as ideias de resolução, para novamente oferecer sistematização deste conhecimento e utilização posterior. O aluno precisa ser trabalhado com cálculo mental de forma permanente e frequente, desde o primeiro ano. Não podemos parar no mais 1 ou menos 1. Ele deve ser levado para a complexidade à medida que passa a ter o raciocínio para pensar, como calcular, como vimos no vídeo da Giovana de 6 anos, que tinha conhecimentos mais básicos e era mais nova. Depois vimos o do Guilherme de 7 anos e o do André de 8 anos, que tinha um conhecimento mais apurado. A evolução que vai ocorrendo quando esse trabalho é desenvolvido fica mais fácil quando precisamos calcular o mais 1 ou menos 1 em números mais altos, como 999 mais 1, 2004 mais 1, ou chegamos aos números racionais. Entender este inteiro e calcular mentalmente, como por exemplo, 1,1 mais 1 é igual a 2,1, partindo do princípio que o aluno já entendeu o número inteiro. Essa lista irá auxiliar a perceber certas regularidades. Cálculos de complementos de um número qualquer relativamente a um número redondo por meio de análise das escritas numéricas, como por exemplo, quanto adicionar a 578 para obter 600? Aqui eu tenho que adicionar 2. É outra estratégia que vai facilitar muito, que é o arredondamento, e depois fazer a compensação do número, que foram estratégias utilizadas pelo Guilherme e André, exploradas muito bem pelas PCNPs Roberta e Andréia, deixando claro que esta forma de resolver é simples e facilita, mas temos que criar o hábito de utilizarmos em sala de aula, explorando a socialização de estratégias, evidenciando novas aprendizagens para que haja evolução na aprendizagem.
Quando nos referimos ao cálculo mental que envolve o campo multiplicativo, temos que destacar algumas observações que os nossos alunos precisam se apropriar para que tenham um bom desempenho. Multiplicar um número natural por 10, por 100 e por 1000 muda a ordem da grandeza. O número aumenta acrescentando-se 1, 2 ou 3 zeros. Como no exemplo, 13 vezes 10, 130, porque eu acrescentei um zero. 45 vezes 100, 4.500, eu acrescentei 2 zeros. 354 vezes 1000, 454.000, eu acrescentei 3 zeros. A resolução por tabelas irá facilitar este olhar. Aqui a ideia é compreender que essa forma de resolução auxilia em qualquer outro cálculo a fim de agilizar a resolução, sem a necessidade de armar conta nem utilizar a calculadora. Dividindo por 10, por 100 e por 1000, a ideia vai ser totalmente oposta. Na divisão, o processo é oposto à multiplicação. A ordem da grandeza ela vai diminuir e quando o número natural terminar em zero, deve-se retirar no número 1, 2 ou 3 zeros. A ideia por meio de tabelas também pode viabilizar o olhar dessas ideias de regularidades. 30 dividido por 10 é igual a 3, porque eu retirei um zero. 400 dividido por 100 dá 4, porque eu retirei 2 zeros. 1.700 dividido por 1000 dá 17, porque eu retirei 3 zeros. O conhecimento adquirido na atividade anterior ajudará os alunos a resolverem atividades com números racionais no campo multiplicativo. Multiplicar por 10, por 100 e por 1000 os números decimais. Para multiplicar por 10, por 100, por 1000, ou mesmo 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula o número de vezes igual ao número de zeros para a direita. Se o número for inteiro, então deve-se acrescentar esse número de zeros à direita. Exemplo, 1,9 vezes 10 é igual a 19. 0,55 vezes 100, 55. 4,32 vezes 1000, 4.320. Temos a divisão por 10, por 100 e por 1000 dos números decimais. Para dividir o número por 10, por 100, por 1000 ou mesmo por 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula um número de vezes igual ao número de zeros, só que agora é para a esquerda. Se o número for inteiro, considera-se que a vírgula está a seguir ao último algarismo à direita. Exemplos. 1,9 dividido por 10, eu tenho 0,19. 0,55 dividido por 100, 0,0055. 4,32 dividido por 1000, 0,00432. Segue a ideia de aumentar o número quando multiplica e de diminuir sua grandeza quando divide. O desenvolvimento de todo esse processo na prática desses tipos de cálculo irá facilitar para que os alunos se apropriem de regularidades dos cálculos e eles possam realizá-los sem algoritmo ou calculadora nas mais diferentes grandezas e situações. Estas próximas listas de cálculos de multiplicação nos remete à tabuada. Em vez de decorar, o aluno precisa compreender o significado do que está por trás. Como 2 vezes 4, eu tenho que calcular o número 4 duas vezes. Que na tabuada do 4, eu vou calcular o 4 4 vezes. Que 8 vezes 4, eu vou ter que calcular o 4 8 vezes e assim por diante. Porém, uma vez compreendido o resultado, é necessário o aluno memorizá-lo, pois será fundamental para resolver situações problemas envolvendo 2 ou mais ordens. Sem saber a tabuada, ficará muito difícil essa tarefa. Não estamos pedindo para decorar de forma mecânica, mas que você, professor, realize atividades com esta finalidade, como a sugerida nessa tabela. 2 vezes 4 é igual a 8, ou é o mesmo que eu calcular o dobro. 4 vezes 4, eu vou multiplicar por 4, ou vou dobrar 2 vezes o resultado anterior. 8 mais 8, 16. 8 vezes 4, eu vou multiplicar por 8, ou é o mesmo que dobrar 2 vezes o resultado anterior, 16 mais 16, 32. Aos poucos, eles irão se apropriando de novas estratégias, outras regularidades e até mesmo a memorização dos resultados,
o que facilitará os cálculos do campo multiplicativo. E as listas irão auxiliar nesse processo. Outro procedimento, além das listas, é resolver as multiplicações e divisões e conferir com a calculadora. Estudos mostram que a calculadora é um instrumento importantíssimo na construção de conhecimentos matemáticos, pois irá permitir com que as crianças façam investigações, percebam regularidades, elaborem suposições e validem procedimentos. No nosso carro-chefe do EMAI, temos exemplos de atividades que são exploradas por calculadoras e ela precisa ser nossa aliada no trabalho que desenvolvemos na sala de aula e explorada por nossos alunos na prática. É importante frisar que a calculadora deve ser utilizada somente para validar os resultados. Após o uso de estratégias para a resolução com cálculo mental, lançar desafios que os alunos deverão utilizar técnicas mentais para resolver, como exemplo ao lado. Roberto, aluno de 7 anos, utilizou o cálculo mental e realizou os registros. Utilizou a estratégia de decomposição. Nos números 78, ele colocou 70 mais 8 e 45, 40 mais 5. Adicionou 70 mais 40, que deu 110, que são dezenas cheias que auxiliam o cálculo, e 8 mais 5, 13, e depois totalizou 110 mais 13, 123. Tais procedimentos pessoais mostram que a criança tem boa compreensão das situações envolvidas. Posteriormente, o confronto entre os diferentes procedimentos de resolução utilizados. Precisamos sempre realizar a socialização de estratégias, pois são elas que irão ampliar a visão dos alunos. O professor vai interagir com o aluno através do Meet ou outra plataforma que esteja utilizando para este momento. Depois enviará o vídeo para os demais alunos que não puderam participar das aulas online. No contexto remoto, eu posso trabalhar com 3 tipos de estratégias. Com documentos coletivos editáveis, com fichas com desafios para que os alunos realizem, com o Google Forms por formulários que eles vão já receber a devolutiva, com o Google Classroom, com o Padlet para que eles visualizem e respondam. Eu posso propor folhas com cálculos para que expliquem quais procedimentos utilizados, como foi realizado lá na nova escola. Eu posso realizar também, a minha segunda estratégia é através de videoaulas, com foco nos novos procedimentos de cálculo, como utilizou o professor Ivan com a aluna Giovana, ou a atividade da professora Aline com aquela videoaula. Posso propor análise de sequências de cálculos regulares, confronto de ideias com socialização de estratégias, como foi realizado na videoaula do EMAI anterior pela PCNP Elaine Sanches, sistematização de conteúdos, quais ferramentas que eu tenho? O Google Classroom, o YouTube, através do Facebook, Instagram e até o WhatsApp, né, que é uma ferramenta que é mais democrática. Aulas ao vivo também são importantes, que são as lives, porque o professor vai estar próximo aos alunos, porque ele é referência. Essas aulas precisam acontecer, mesmo que não for com a sala toda. Os alunos que têm essa oportunidade, eles vão participar e depois o professor pode realizar a gravação e disponibilizar para os alunos que não estão conseguindo acessar naquele momento. Então, qual que vai ser o foco? A interação, a intervenção, a socialização, a sistematização e as ferramentas, o Google Meet, o Teams, o Zoom ou mesmo o WhatsApp para abrir sala de aula. Então, as atividades de cálculo mental, elas devem ser desafiadoras, mas à altura das possibilidades dos estudantes. Não podem estar fáceis demais, que não propiciem desafio, ou difíceis, que o aluno não possa resolver. Para finalizar, vamos deixar a bibliografia para saber mais de todo o material que foi utilizado. Gostaria de aproveitar para indicar este livro, Educação Matemática, Conversa com Professores dos Anos Iniciais. É da Célia Maria Carolino Pires, que é uma das autoras do EMAI, e este livro é da editora Zap.
Ele traz reflexões e teorias da área da educação da matemática, e os textos nos ajudam a compreender o processo de ensino-aprendizagem, trazendo práticas realizadas por educadores que compartilham suas experiências. Quem não teve a oportunidade de ler, é um livro maravilhoso para revermos a nossa prática e vai ampliar nosso olhar em relação à matemática. Gostaria também de ler uma citação que está na página 117. O foco do trabalho de construção de um repertório básico para o desenvolvimento do cálculo consiste em identificar as estratégias pessoais utilizadas pelos alunos e fazer com que eles evidenciem sua compreensão por meio de análises e comparações, explicitando-as oralmente. A organização deste repertório, por sua vez, se faz por meio da exploração das escritas numéricas e apoia-se na contagem, no uso de materiais didáticos e na exploração da reta numérica. Então, essa frase, ela valida toda a nossa formação, pois a criança, para avançar nas resoluções, o professor precisa trabalhar as habilidades do currículo paulista que são referentes ao cálculo mental, pois é ele que vai dar repertório básico, que vai facilitar cálculos mais complexos no futuro. Gostaria de agradecer a participação de todos, dizer que essa formação estará no nosso canal do YouTube. Se quiserem, vocês poderão se inscrever e não esqueçam de curtir o nosso canal. Obrigada, equipe dos anos iniciais.